aí, pessoal, indo mais uma vez na área, dando continuidade na nossa matéria de física das radiações, vamos falar sobre produção de radiação. E logo aqui no início, né, nós temos aqui uma foto da nossa ampola de raio-x, certo? Uma ampola que provavelmente pertence ao equipamento, né, o aparelho de raio-x convencional. Nós vamos falar um pouco sobre seus componentes, vamos falar um pouco sobre a produção da radiação que ocorre nela. Vamos embora? Como já estudado na disciplina de equipamentos, produzir uma imagem radiográfica vai muito mais além do que apenas ligar o equipamento, né? Ou simplesmente saber que existe um polo positivo e outro polo negativo. Aí a gente lembra de que aqui, ó, desculpem o D, né? P, diferença de potencial. É a diferença, certo? Entre o polo positivo e o polo negativo. Para que haja produção de radiação e a qualidade de um exame radiográfico, é necessário um aparelho que funcione. Existem componentes adequados que precisam ser utilizados e nós vamos falar desses componentes. Os componentes principais, nós temos em primeiro lugar a ampola, né? Local onde ocorre a produção de radiação. Deve ser lacrada de modo que impeça a entrada de ar em seu interior, ficando, portanto, um vácuo. Com isso, o movimento dos elétrons é facilitado e o raio-x é formado. Então, aqui dentro existe ausência de ar. Dentro desse invólucro aqui, existe ausência de ar. E com a ausência de ar, a movimentação dos elétrons ali, ela é muito mais fácil, porque impede as barreiras das moléculas de oxigênio. Okay? Parte da ampola, né, é composta por tungstênio, que é um metal utilizado para a produção de radiação. Por ter alto número atômico, né, ou seja, o Zzinho lá, né, o Z, como estudamos nas primeiras aulas, que Z é igual a prótons, né, ou seja, o número atômico é igual a prótons. Quanto maior for o número atômico, mais prótons eu vou ter para atrair os elétrons, visto que prótons são positivos e elétrons negativos. Então, olha só que legal, os opostos se atraem, né? Então, olha como é que foi bem proposto isso, né? Então, quanto maior o número de prótons que são positivos durante a produção de elétrons, eles vão ser atraídos, né, até os prótons. Então, vamos lá. Ter alto ponto de fusão. Ele alcança altas temperaturas e não se estraga. Então, o material de tungstênio, né, ele aguenta temperaturas elevadíssimas para poder suportar o calor que ele recebe ali, né, durante a produção de radiação. Alto ponto de fusão, ou seja, para ele derreter, para que haja algum dano, né, ele tem que ultrapassar 3.442 graus Celsius. E o vidro, material utilizado para a produção de radiação. Por ser de material resistente, o vidro tem uma grande importância na produção da radiação. Ele resiste a altas temperaturas. Lembrando que no processo de produção de radiação é gerado muito mais calor do que raio-x. E aí a gente tem aquela regrinha, né? Que 99% da produção de raio-x é calor e 1% apenas é o X. Nós temos o óleo, né, responsável pelo resfriamento do tubo de raio-x. Pela eficiência em resfriar o tubo, o óleo é um material de muita importância na produção. Além disso, ele auxilia na preservação do vidro. Então esse óleo, né, ele vai fazer com que o vidro tenha uma vida, né, longa. Ele é exatamente para isso, para dissipar um pouco do calor e manter a longevidade do vidro, tá? E aí, vamos falar agora do catodo. Polo negativo do tubo do raio-x. Então, ó, catodo
é negativo. E como o titio sempre fala, né? Eu sempre costumo criar um gatilho para a gente lembrar. Eu sempre digo assim, ó, Kátia perde. Então, catodo é negativo. Ana ganha, anodo positivo. Então, Kátia perde, Ana ganha. A gente não vai esquecer. É o eletrodo negativo do tubo de raio-x. Nele encontramos o filamento e a capa focalizadora. Então, ó, na verdade, o catodo está aqui dentro, tá? Ele é um filamento que está aqui dentro. A gente tem o filamento grosso e filamento fino, foco grosso, foco fino. Esse filamento é que vai produzir os elétrons. Essa parte aqui é a capa ou copo catódico ou capa focalizadora. O que ele faz? Ele mantém os elétrons ali aglomerados no que a gente chama de nuvem de elétrons, para quando for o disparo, sair uma quantidade de elétrons uniforme, né? Para que tenha mais rendimento o nosso equipamento, para que tenha mais rendimento a radiação. Tá? O filamento, esse aqui, ó, esse filamento é o que está lá dentro daquele copo, tá? Aquele copinho que a gente viu na imagem anterior. Então tem aqui, ó, foco fino, né? Foco fino, FF, e o FG, FG de gato, foco grosso. Então, ó, foco fino minimiza a distorção geométrica e também né, ele é utilizado em exames pediátricos. Foco grosso, muito utilizado para a realização de exames em adultos, né? Tem mais massa, tem mais espessura, né? Então a gente geralmente usa, né, sempre o foco grosso em adultos e foco fino em pediátricos. E aí, a capa focalizadora, como o titio já havia falado, né, ela vai direcionar os elétrons para o alvo. Então, ó, aqui eu tenho a capa focalizadora. Ó. Como vocês podem ver, o titio está marcando aqui, ó, aquele copo da capa focalizadora. Então, ela vai fazer o quê? Com ela, repare a imagem número 1 e a imagem número 2. Tá? A imagem número 1, repara que os elétrons eles estão aqui dentro. Ó, os elétrons estão focados aqui dentro, porque ela mantém focado, focalizadora. Exatamente essa é a palavra utilizada, é gerar o foco. Então o que acontece? Ele mantém aqui, quando há o disparo, ele vai uniformemente para o anodo giratório, tá? Porque esse disco aqui chama-se anodo e ele gira, tá? Constantemente durante o disparo. Agora, sem a capa, né? Sem a capa focalizadora, na imagem 2, você pode ver que eu tenho um pouco de perda, né? Então a qualidade, a intensidade dessa minha radiação não vai ser tão boa quanto um equipamento que possui a capa. Anodo é o eletrodo positivo do tubo de raio-x. Geralmente é feito de tungstênio ou liga de tungstênio. Então, como a gente já havia falado, né? O tungstênio, ele tem o quê? Peso atômico alto, né? Ele suporta, o ponto de fusão dele é muito alto. Então, esse cara aqui, ó, ele vai receber os elétrons, e quando ele receber os elétrons aqui, porque ele é positivo, e o catodo ele é negativo, né? Então ele vai atrair os elétrons para esse cara aqui. Quando eles se chocarem aqui, os elétrons se chocarem, aí eles vão produzir a radiação X, ok? Onde 99% dessa radiação é calor. Ah, professor, mas o calor vai atingir? Lógico que não, o calor ele vai ser dissipado, tá? E apenas 1% é a radiação, que é o que nós aproveitamos. Okay? Efeito anódico. Efeito anódico é um fenômeno que ocorre dentro do tubo de raio-x, no qual a intensidade de radiação emitida pela extremidade do catodo é sempre maior que a extremidade do anodo. Isso ocorre devido ao ângulo da face do anodo sofrer grande atenuação ou absorção do raio-x pela sua extremidade. Para que seja obtida uma ótima radiografia de algumas estruturas anatômicas do corpo, na qual haja variações de espessura ao longo do eixo do feixe de raio-x.
deve-se usar corretamente o efeito anódico, posicionando assim a parte mais espessa do corpo na extremidade do cátodo. Então, o efeito anódico, né, propriamente dito, ele já descreve ali, né, você deve posicionar a estrutura mais espessa do corpo para a parte do cátodo. Então eu tenho exatamente isso aqui, olha. O cátodo jogando os elétrons para cá, a angulação do anodo, você repara que ele é um disco, né, angulado, né, como se fosse um prato. O fundo do prato está para o lado direito, certo? E aí, olha só como que a intensidade da radiação devido ao ângulo, a intensidade nessa região é muito maior do que nessa região. Esse é o efeito anódico. KV. KV quer dizer a tensão do equipamento. Então, ó, a tensão determina a qualidade dos raios-x produzidos, basicamente controlando a capacidade de penetração. Então, KV está relacionado com o poder de penetração da radiação no corpo, né? O poder de atravessar, o poder que ele vai ter para impulsionar a radiação para dentro, para atravessar o corpo, né? E, portanto, é a escala de contraste de uma radiografia. Então, o KV ele tem a ver com poder de penetração, certo? Ou seja, vai atravessar, né, o poder de penetração, penet, mais contraste. Então, Titio está escrevendo muito ruim, porque é ruim escrever com mouse. Então, ele tem a ver com poder de penetração e contraste. E ele tem uma formulazinha para você calcular. O KV ele é igual a 2 vezes a espessura da estrutura que você vai estudar, mais a constante. A constante, galerinha, é a constante do equipamento. Geralmente, essa constante vem no equipamento. Equipamento, por exemplo, constante de 20, né? Constante de 30. Isso vai vir descrito no equipamento, tá bom? KV é o fator de controle primário do contraste. Diferença de densidade nas áreas adjacentes da imagem radiográfica. Então, você vai ver o contraste ali, você vai ver uma estrutura óssea, um tecido mole, né? Isso, a gente já está começando a falar das técnicas que a gente utiliza. Como se sabe, o KV controla a capacidade de penetração. Falamos anteriormente, né? Penetração do feixe primário. Quanto maior for, maiores serão maior será, né, a energia e a uniformidade de penetração do raio-x nas várias densidades de massa dos tecidos, produzindo menor variação de atenuação, resultando em baixo contraste. Por esse motivo que a tensão é aplicada conforme a espessura da região. Então, esse é o motivo da gente calcular o KV. A galerinha vai perguntar, professor, mas eu sempre vou ter que calcular o KV? O correto é a gente calcular o KV, né? Nós temos o espessômetro lá que vai mostrar para a gente a espessura da região que a gente vai estudar. Então, vai demonstrar para a gente a espessura do crânio. E é óbvio, isso no raio de entrada e saída, né? Então, aonde vai incidir o raio central e onde ele vai sair. Você vai fazer essa medição, né? Essa medida você vai propor exatamente nessa disposição. Aonde o raio central vai entrar e aonde o raio central vai sair. Então, aqui eu tenho um modelinho, né? Que está em GIF. Então, está produzindo aqui para você ver, ó. Cátodo. Aqui, ó. Cátodo está emitindo elétrons, ou seja, ele é negativo. E o anodo, ele é positivo. Então, a lei da atração aí, ó, está atraindo para o anodo giratório. A produção do raio-x aqui propriamente dito, ó, essa produção aqui. Então, o cátodo, novamente, Kátia perde e Ana ganha. Então, Ana é positivo. Então, força de penetração dos raios-x em um determinado corpo
é diretamente proporcional à velocidade dos elétrons, ou seja, diferencial de potência, ó, DDP. O que significa que quanto maior for a velocidade dos elétrons, maior será a força de penetração. Então eu aumento, né, a velocidade do elétron aumentando a potência do equipamento, né? Eu vou mexer lá no KV, então vai ter mais penetração, certo? Miliamperagem, ou MA, determina a quantidade de raios-x produzidos e deve ser aplicada conforme a densidade. Consiste no grau de enegrecimento da radiografia pronta, da região a ser radiografada. Portanto, quanto mais densa for a região, você tem que aumentar o MA, né? Ou seja, você deve aumentar a corrente aplicada. O MA é o fator de controle primário de densidade por meio de controle direto da quantidade de raio-x emitidos pela ampola durante a exposição. Então a gente usa assim MAS, miliamperagem por segundo. Quanto de miliamperagem por cada segundo ou milissegundo vai sendo aplicado ali, né, durante aquele exame. As diversas densidades, para facilitar os cálculos, a cada grupo foi atribuído um coeficiente miliamperimétrico, conforme a tabela a seguir. Ossos e contrastes positivos, 0,1. Abdômen, músculos e vísceras, 0,8. Pulmões e contraste negativo, 0,05. Então também existe um cálculo, tá? Que é o MAS é igual a KV vezes CM. Outra forma de calcular é o MAS igual a MA vezes T. O feixe de raio-x que emerge do anodo quando passa através de qualquer material tem a sua intensidade reduzida devido à absorção pelo material. Os filtros são geralmente constituídos por metais posicionados propositalmente diante do feixe de raio-x, de forma que parte de sua radiação seja absorvida. Os filtros modificam o espectro e removem as radiações de baixa energia, deixando apenas as de alta energia, ou seja, as de alta energia vão passar e as de baixa vão ser eliminadas ali, o máximo possível, né? Então aqui a gente já tem a primeira barreira de filtros aqui, tá? A ampola, propriamente dita, onde vai ser feita a emissão, né? Onde a gente sabe. Então a gente já tem aqui, propositalmente, a primeira filtragem, né? E aqui em volta, ó, aqui é que fica o óleo, para tirar a dúvida do pessoal. O óleo não fica dentro da ampola. O óleo fica em volta da ampola. No eletrodo negativo é gerado um aquecimento de filamento, provocando o desprendimento dos elétrons, formando íons. Ou seja, né, os íons são que é o efeito Joule ou termoiônico. Termoiônico vai produzir calor, né, também. Com este aquecimento, ocorre a formação de nuvens de elétrons ao redor do filamento, gerando assim uma diferença de potencial entre o anodo e o catodo, fazendo com que os elétrons se movam com uma maior velocidade. Os raios-x são produzidos no tubo, podendo ser classificados como Bremsstrahlung, né, Bremsstrahlung ou frenamento, e característico. Então, Bremsstrahlung são dois nomes, né? A gente pode usar o Bremsstrahlung ou frenamento, é a mesma coisa. E também o característico. Então, quando a gente fala aqui, ó, é gerado um aquecimento do filamento provocando, só para a galerinha aí ter uma noção, a gente tem o nosso chuveiro elétrico lá, né? E a gente tem uma resistência dentro do chuveiro elétrico. É óbvio que essa resistência não aguenta 3.000 graus Celsius de temperatura, até porque nós não iríamos aguentar isso, né? A água facilmente entraria, já passaria automaticamente, né, para o estado do líquido para o vapor, imediatamente. Enfim, é inviável, mas só para a gente ter uma ideia, uma demonstração sobre isso aí,
que acontece? Quando você liga o chuveiro elétrico lá, aquela resistência ela fica incandescente. E a água vai passando, né, ali por dentro do chuveiro, e aquele efeito termo, né, ele que vai acontecer, ele vai esquentando a água pra gente. É óbvio que ela tem um ponto, né, um ponto que ela vai arrebentar, né, que é o ponto que a maioria das pessoas conseguem ver quando a gente põe lá, por exemplo, a água no verão, no inverno, e aí vai fechando, fechando, fechando o chuveiro, chega uma hora que você ouve um tuc. Quando você ouve, aí a água começa a ficar gelada. Por quê? Rompeu. Ela chegou no limite, né, da temperatura que ela aguenta ali. E muitas das vezes você vê o fio queimar também. Então tem um limite para isso. É só para a gente ter uma visualização. O elétron é ejetado pelo cátodo em direção ao anodo, sendo atraído por este. Ao passar próximo ao núcleo do anodo, ele é freado, liberando parte da sua energia em forma de radiação. A energia dos raios-x formados é proporcional à velocidade do elétron freado. Portanto, quanto maior a energia dos elétrons, maior será a energia do raio-x. Então aqui, ó, freado, frenamento, é a Bremsstrahle ou frenamento. E aqui a gente vai ver um exemplozinho aqui, ó. Olha ele aqui. O que vai acontecer? Vai ser enviado aqui, ó, um elétron em direção. Se você conseguiu ver, que bom. Se não, vou repetir. Então, olha, ele vai passar próximo do núcleo. É óbvio que ele não vai entrar no núcleo, mas ele vai passar próximo. Então, se ele está em linha reta, deixa eu deletar esse risco que o titio fez aqui. Por quê? Porque esse risco aqui está errado. Ele não vai passar no núcleo. Ele vai passar, ó, próximo do núcleo. O certo era ele vir em linha reta, ou seja, sua trajetória em linha reta. Mas por ele passar perto do núcleo, porque ele é negativo, esse elétron é negativo, e no núcleo eu tenho prótons que são positivos. Quando ele se aproximar aqui, ó, do núcleo, ele vai fazer um desvio. Olha lá, desviou. Automaticamente ele desviou. Como ele desviou, é óbvio que a trajetória em linha reta eu tenho uma energia constante. Quando acontece um desvio, quando esse desvio acontece, ele reduz a sua velocidade e vai ter que liberar a energia. Então, a gente está falando de produção de raio-x, de radiação por frenamento ou Bremsstrahle. Agora vamos falar de característica, radiação característica. O elétron é ejetado pelo cátodo em direção ao anodo, sendo atraído por este e arranca um elétron das camadas mais internas, deixando uma vacância, uma vaga, né, que será preenchida posteriormente por um elétron de uma camada mais próxima. Então, se ele, um exemplo, se ele está aqui, ó, camada, aqui é o núcleo, né? Então ele vai arrancar um elétron das camadas mais internas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um elétron aqui. Ele vai atrair, vai arrancar esse elétron, vai abrir uma vaga aqui. Quando ele abrir uma vaga, ele vai trazer um elétron de uma camada mais próxima para ocupar o espaço. Exemplo, quando o elétron é arrancado da camada K, a camada L envia um elétron de sua camada para repor. Assim, o átomo vai se organizando eletronicamente. Os elétrons são distribuídos por níveis de energia. Sendo assim, quando trocam de uma camada, precisam liberar o excesso de energia. Sendo assim, liberam em forma de radiação. Então, por exemplo, aqui é a camada K, aqui é a camada L e aqui é a camada M. Vamos supor, só para exemplificação, que a camada K tenha o elétron que vale 2 e a camada L tem um elétron que vale 4. Se ele
abriu uma vaga aqui porque jogou um elétron fora, né? Deixou sair um elétron, a camada L vai jogar um elétron para cá. Então ela precisa valer 2. O que ela tiver a mais de 2, ela vai dispensar em forma de energia. E essa dispensa vai ter exatamente o valor do restante que sobrou do elétron. Tá? Então é só a nível de exemplificação. Então, aqui o modelo para a gente ver, né? Aqui apareceu o nosso amiguinho. E aí, ó, o que vai acontecer? Desculpa, não vai dar para ver, mas o que ele faz aqui, ó? Ele joga um elétron aqui e vai arrancar um elétron da camada. Então, o mais próximo seria esse aqui, por exemplo, tá aqui, ó. Ele vai jogar esse cara para cá. Quando ele jogar, esse cara vai liberar energia. Então, é característica. Quero agradecer a vocês mais uma vez a presença e a atenção de todos. Deixem os comentários aí no vídeo. Podem contatar, fazer perguntas. Essa é a aula de Física das Radiações para a turma de técnico de radiologia. Então, o conceito é para técnicos em radiologia. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui!